Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com Hernani Magalhães, ele que é presidente do Sindicato dos Comerciários, e a gente vai falar um pouquinho sobre os trabalhadores de farmácias. Oi, Hernani, seja muito bem-vindo de volta ao programa Trabalhador em Foco. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela oportunidade, Carlos. Estamos à disposição. Isso é ótimo. E aí, só para quem está assistindo a gente pela primeira vez, queria que rapidamente você explicasse o que é o sindicato, há quanto tempo ele existe e há quanto tempo que você está na presidência. O sindicato nosso foi fundado em 1931. Está fazendo 91 anos, agora em julho. Fantástico. E é uma categoria que a gente sempre, a entidade sempre lutou pelo direito do trabalhador, né? Seja ele da farmácia, do mercado, loja, mini mercado, material de construção, a gente sempre está tentando ajudar o trabalhador da melhor maneira possível. Perfeito. O trabalhador que fica embaixo desse grande guarda-chuva do comerciário, em via de regra, é aquele que trabalha no contato e no atendimento dos cidadãos no comércio, não é isso? Perfeitamente. Todo esse tipo de comércio que eu te falei. Desde loja de Rua Tereza, como qualquer loja de porta aberta na rua. Shopping, Itaipava, todos. Maravilha. E aí a gente recebeu... lojas, inclusive, em bairro, né? Tem lojas, inclusive, em bairro. E mercadinho, que a gente também representa esse pessoal. Certo. Não é só, então, do que a gente entende como centro histórico, ou então de Rua Tereza e polo de moda. Se existe um trabalhador de uma loja de roupas, aqui em Cascatinha, por exemplo, que é o bairro onde eu resido, esse trabalhador está protegido pelo Sindicato dos Comerciários. Pela norma coletiva do Sindicato do Trabalhador do Comércio. Perfeito. Ele tem e deve entrar em contato com o sindicato, se filiar, se associar, para poder... os benefícios constituídos em convenção são para todos. São iguais para todos. Perfeito. Mas o associado tem benefícios, não é isso? Tem benefícios, como médico, dentista, assessoria jurídica. Nós temos sede campestre, nós temos sede de praia em Paraty, um convênio com a federação, que ele pode estar indo passear lá, visitar, é um lugar muito bonito. Maravilha. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão dos trabalhadores de farmácias. E por que a gente vai ter esse bate-papo? Porque a gente recebeu alguns comentários, algumas dúvidas de trabalhadores, e aí eu falei assim, primeira coisa é entrar em contato com o seu próprio sindicato. Mas, já que essa dúvida chegou para a gente aqui do programa, por que não falar isso de forma coletiva para todos os trabalhadores da área de farmácias? E aí a gente pode até lembrar que Petrópolis tem farmácia pra caramba, né, Hernani? É igual supermercado. Não sei qual que tem mais, supermercado ou farmácia hoje, e mercadinho. Verdade. Eu me lembro que durante muito tempo a gente comentava que o centro histórico era de sapatarias e de farmácias. Exato. Né? Agora tem um supermercado também. Isso aí. Existe uma regulamentação de quantidade de farmácias por habitantes e tal, não sei o quê, e Petrópolis já está no limiar dessa Constituição. Eu sei porque eu fiz uma matéria tem pouquíssimo tempo. Agora, vamos falar desses trabalhadores. A primeira coisa que eu queria entender é o seguinte, os trabalhadores das farmácias são atendidos pelo sindicato, correto? Perfeito. E eles estão em que tipo de categoria? É considerado comerciário como todos os outros? Comerciário. Somente os farmacêuticos que têm sindicato próprio. Vendedor, o pessoal que faz o serviço de limpeza, de lojas, essas coisas, arrumadores, da farmácia são todos comerciários. Tem o pessoal que é o farmacêutico, aquele que aplica injeção, aquele que dá um entendimento que tem um conhecimento, às vezes, até um pouco maior do que o vendedor, no caso de uma aplicação de injeção, essas coisas.
ele tem um sindicato próprio. Certo. Que aí é o que a gente está falando, que é o farmacêutico nível de 3º grau. O que a gente está falando é que o comerciário não necessariamente precisa ter o 3º grau. A gente está falando do trabalhador... Não, exatamente. Exatamente. Maravilha. E aí, nesse caso, eu queria entender como é que funciona o regime de trabalho desses profissionais. Afinal de contas, a gente está falando de um tipo de negócio que às vezes está aberto ao domingo. Feriado, domingo. Eles têm Eles são incluídos na mesma CLT, cara. Pode trabalhar até 24 horas, sendo que tem que cumprir a carga horária de 8 horas. Entendeu? Trabalha no domingo, folga, trabalha 2 domingos, folga no 3º. Entendeu? A categoria, ela tem o mesmo direito por exemplo, pessoal de mercado. Trabalha 2 domingos e folga no 3º. Volta 2 domingos, trabalha no próximo, folga no outro. Então, ele está incluído nessa mesma coisa. O sistema de trabalhar 24 horas tem um regimento das farmácias que eles podem até funcionar 24 horas, sendo que tem que cumprir a regra da convenção coletiva de trabalho. 8 horas de trabalho e pronto, entra outro turno. Não pode pegar e botar para trabalhar 24 horas direto. Se acontecer isso, ou mais de 8 horas, 24 horas direto é difícil. Mas se botarem para trabalhar ele mais de 8 horas, ele pode reclamar hora extra, tem direito, são 2 horas a mais, com direitos, que a gente mais na frente deve falar sobre isso. Isso mesmo. E aí eu queria entender o seguinte, esses trabalhadores, por mais que o negócio do patrão funcione 24 horas, o trabalhador que é o comerciário, então, ele tem qual carga horária semanal máxima? Ou melhor, qual a carga horária dele estabelecida? A carga horária é 8 horas por dia, a 44 horas por semanal. Entendeu? Porque tem o desconto da semana inglesa. Tá? Por isso que não dá 48, senão seria 48, né? Então, são 44 horas semanais. Perfeito. E tem o outro sistema que ele pode trabalhar um pouco mais, como o banco de hora, que você talvez queira saber depois. Isso mesmo. E a gente entendendo, são 44 horas semanais, e aí a gente entende que a carga horária diária é de 8 horas, não é isso? 8 horas. 8 horas diárias. Trabalhadas por dia. Legal. A partir de 8 horas, começa a contar, digamos assim, o que a gente chama de hora extra. Hora extra, perfeitamente. Até 2 horas extras, ele ganha 60%. Entendeu? O valor da hora, digamos que fosse R$10, só para a gente fazer conta na cabeça. Vai ganhar 60% em cima disso. Vai ganhar os 10 mais 60%, digamos, fazendo conta de jornalista, que não sabe fazer conta dos números certos da hora, conta com muito quebrado, seria R$16 se fosse R$10. Passando de 2 horas, ele ganha 70%. Mas, normalmente, não se passa de 2 horas, porque aí fica uma carga horária muito pesada. Porque nessas 8 horas trabalhadas, não conta horário de almoço e de lanche, entendeu? Porque, às vezes, já teve pessoas reclamando no sindicato, mas eu chego no emprego, trabalho 10 horas, fico 10 horas lá. Mas as 2 horas de almoço não é contada como hora trabalhada. E quando a pessoa vai tirar o horário de lanche, é descontado no horário de almoço. Se ele tira 2 horas de almoço, ele tem 15 minutos de lanche de manhã e 15 minutos de lanche à tarde, então ele tira 1h30 de almoço. Então, é contado 8 horas de trabalho, sendo que essas 2 horas de almoço e lanche não é contado como hora trabalhada. Perfeito. Então, quando a gente fala assim, ai, nossa, quando qualquer trabalhador da área do comércio fala assim, eu estou de 8 da manhã até 6 horas da tarde ali no meu trabalho, mas eu tenho 2 horas, aí você está percebendo essa matemática. Perfeitamente. Como também não contabiliza nem o tempo do seu transporte, nem para ir, nem para voltar do trabalho. Por isso que a gente sempre vive falando que é melhor morar mais perto do trabalho para gastar menos tempo no transporte público. Exato. Não é isso? Exato. Exatamente. É aquela tentativa para a gente não gastar a vida toda no trânsito. Hoje tem empresa que está fazendo isso. Por exemplo, supermercado.
Se eles podem escolher o funcionário que trabalha mais próximo ao mercado, é mais fácil, que não tem atraso de horário de trabalho, essas coisas. Porque, de repente, ele pode ir até a pé, morando até 500 metros de distância, não é obrigatoriamente, nós já até conversamos sobre isso. Já O falamos sobre vale isso. transporte, menos de 500 metros, ele pode ir a pé. E para o empregado do mercado ou da farmácia, de repente, até melhor do que morar mais longe, né? Tipo assim, trabalha aqui, trabalha no centro da cidade e mora em Pedro do Rio, e vice-versa. Ele tem que tomar 2 ônibus. É uma complicação danada, entendeu? Então, as próprias empresas já estão tentando regulamentar isso, colocar pessoas, o colaborador de próximo, ó, que mora mais próximo, para ele ter um vale transporte de manhã, um vale transporte à tarde. Perfeito. Acho interessante a gente ressaltar essas questões sempre que possível, né? Primeiro, com relação aos 500 metros, né? Se o trabalhador reside até 500 metros do trabalho, ele não tem direito ao vale-transporte, né? Normalmente, ele negocia com o patrão, né? Negocia com o patrão, olha, porque a lei do vale-transporte é obrigatória, mas existe, como a gente sempre fala, de direitos e deveres. Se ele conversa com o patrão, eu moro aqui perto, não precisa, porque vai descontar 6% do salário dele. Então, é menos 6% que ele pode ir caminhando de manhã, né? E até fazer um exercíciozinho. Maravilha, é interessante a gente falar sobre isso. Falamos, então, da questão do funcionamento das horas extras. Agora, a relação com o banco de horas. O banco de horas é uma escolha do trabalhador ou é uma escolha da empresa? O banco de horas é uma escolha da empresa. E é uma lei, é lei isso aí, não está no nosso dissídio coletivo. A gente, quando faz a convenção coletiva de trabalho, que nós vamos fazer, já vamos ter uma reunião segunda-feira próxima, inclusive, vou até comentar isso aqui, o pessoal que estiver vendo e vai ver, segunda-feira, a partir das 5 horas, nós teremos uma assembleia no sindicato para discutir o novo piso. Então, é discutido isso aí. Normalmente, quando a empresa quer fazer o banco de hora, ela tem que comunicar ao funcionário, olha, você vai entrar no banco de hora, eu não vou te pagar hora extra, que eu particularmente acho ruim, acho melhor receber a hora extra do que ir para o banco de hora, porque pela nova lei, ela tem até 180 dias para pagar ele os dias trabalhados no banco de hora ou dar em folga antes dos 180 dias. Entendeu? Então, ele fica com esse tempo dele de trabalho parado, sem receber, por isso que eu, particularmente, sou contra. Eu acho melhor trabalhar, fazer hora extra e receber como hora extra. Você trabalhou, vai deixar para receber daqui a 100 e poucos dias, ou tirar uma folga daqui a 2 meses, 3 meses. E isso também é um acordo entre empregado e patrão, a data até da folga, entendeu? Sobre o banco de horas. Negociado. Perfeito. Agora, quando a gente fala dessa questão do trabalho dos profissionais comerciários em farmácias, a gente já chegou a comentar aqui a questão da farmácia que fica 24 horas aberta. E aí vem uma pergunta clara. Esse trabalhador comerciário que fica com o turno da noite, ele tem um diferencial de quantidade de horas trabalhadas? A carga horária é diferente? Tem valor diferenciado para esse trabalhador? Como é que funciona isso na prática? Tem sim, cara. Ele trabalhando no turno da noite, de 22 horas às 5 horas da manhã, ele tem direito a mais 20%, a título de adicional noturno. Perfeito. Tá? Tá na CLT, está no nosso dissídio, ele tem mais 20% sobre... Se ele fizer mais a hora extra, ele vai ter, mas normalmente quem trabalha no turno da noite não faz hora extra, né? Ele pega 10 horas da manhã para trabalhar às 6 horas, vamos supor, às 4 horas, se ele não tirar hora de descanso, trabalharia 6 horas, porque, né, ele teria 2 horas de repouso no caso da alimentação. É um horário que à noite não tem. Esse horário, como eu disse, a pessoa pode trabalhar até 10 horas, sendo que 2 horas dela é hora de almoço e de lanche. Perfeito. Então, ele trabalhando entre 22 horas e 5 horas da manhã, ele tem direito adicional noturno de 20% do salário dele. Perfeito, muito legal. Agora,
a gente falou dessa questão, então tem um valor diferenciado para o trabalhador que trabalha à noite, mas a carga horária continua a mesma? Continua a mesma. Entre 22 às 5 da manhã, ele vai estar trabalhando 7 horas, né? Isso. 22, são 10 à meia-noite, de meia-noite às 5. Está trabalhando 7 horas. E aí vai ter uma hora a mais no horário que já é um horário normal, digamos assim. Não é noturno. Não é noturno. É um horário normal. De 22 horas às 5 horas da manhã, ele vai ganhar 20% de adicional noturno. É o chamado... a compensação, né? Foi trabalhar num horário ruim. Infelizmente, é um horário ruim. Pessoalmente, eu acho muito ruim, porque para mim isso é horário de dormir. Eu gosto de dormir 10 horas da noite. Antigamente tinha os plantões das farmácias, que eles negociavam entre os patrões, as farmácias que ia ficar, e logo no início, uns 15 anos atrás, houve uma briga, todo mundo queria ficar, e depois chegaram à conclusão que não vale a pena ficar com a loja aberta 24 horas, um do lado do outro. Aí chegaram à conclusão que cada um tem o seu plantão negociado entre os patrões e empregados. Uhum. E normalmente trabalham de porta fechada, né? Só com aquela portinha aberta para atender o cliente que chega, porque também é um risco ficar com uma loja grande, tipo uma Galante e outras mais, que são com a porta muito grande, está tudo aberto com meia dúzia de funcionário, ou até menos, porque nem todo mundo trabalha nesse horário, e o risco a gente sabe as consequências, né? Sim, é claro, a gente tem que pensar todas essas questões. Não é à toa que o trabalhador à noite, não só por uma questão de inversão da questão do sono, e aí todo mundo biologicamente já sabe, o sol levanta para acordar de verdade, o sol arreia para o cérebro, existem os hormônios que o cérebro gera por conta da luminosidade. Então, o corpo tem uma função, só que aí a gente precisa de uma farmácia aberta, porque ninguém sabe se vai precisar de uma hora para outra de um remédio e tal, uma emergência. Exatamente. E a gente está falando novamente, o que a gente já discutiu algumas vezes aqui no programa, por conta da pandemia, que são as questões de ordem essencial. E aí, farmácia está dentre os negócios que são essenciais. E aí, por isso, os trabalhadores têm a bonificação aí dos 20%, o aumento, o adicional noturno. Agora, fez hora extra, a hora extra conta como normal, porque ela não vai ser contabilizada na noite, porque são 7 horas do adicional noturno. Exatamente. Fez a 8ª hora, cumpriu a carga, já ganha a partir daí, ganha como hora extra normal. Hora extra, perfeitamente. Aqueles 60% que a gente já falou no início do programa. Primeiras 2 horas passou de 2 horas 70%. Maravilha. Mas dificilmente quem trabalha nesse horário faz a não ser que o colega que vai render ele de manhã cedo não vá. Pode acontecer isso, um contratempo imprevisto, um atraso de condução, mas fora isso é regulamentação. Perfeito. E aí, nessa questão, a gente falou sobre as farmácias que trabalham 24 horas e tal, não sei o quê, e eu queria que você relembrasse, para quem está assistindo a gente, como é que fica a questão da folga no meio da semana e a folga no domingo, que é mais ou menos o mesmo papo de quem trabalha nos supermercados, não é isso? Tem que ter uma folga antecipada ao domingo que vai trabalhar. Isso está no dissídio coletivo. O direito do trabalhador de farmácia é o mesmo direito do trabalhador em loja. Se ele vai trabalhar no domingo, ele tem que ter uma folga na semana. Isso aí precisa ser visto, porque, às vezes, o empregado e o empregador faz acordo entre si e não chega na hora, eu te pago X para você trabalhar e tal, a gente sabe que todo mundo precisando, com essa problemática toda que está havendo com o emprego, a pessoa acaba aceitando. E, infelizmente, Carla, pelo menos 95% por aí do pessoal que trabalha em farmácia não procura o sindicato. Eles acham que o sindicato é só para atender médico e dentista. É um apelo até que eu faço a eles. Nós temos o sistema jurídico,
Qualquer tipo de informação que precisar, nós temos lá pessoas habilitadas para isso. Temos sede campestre, sede de praia, coisas que podem ser usadas, porque ele pensando que trabalha na farmácia, se eu precisar de um remédio, eu compro na farmácia, mas para ele comprar o remédio, ele precisa do médico para orientar ele. Senão seria muito fácil, o médico ia acabar a profissão, porque o pessoal que trabalha em farmácia não precisava. Então, a maioria deles, quando entra para o comércio, vai no sindicato e dá baixa. Isso eu não estou reclamando de eles dar baixa, porque desse pessoal todo que chega lá pedindo qualquer tipo de informação, a gente atende eles como fosse associado, a gente não faz divergência. O sindicato comerciário dá informação até para patrão do comerciário, que de lá para o comerciário que não é associado. Porque os contadores, quando tem dúvida, liga para o sindicato trabalhador. E tem patrão que não tem, às vezes, um contador de Petrópolis e tem dúvida, ele liga para o sindicato. E a gente informa para o patrão a regra que tem que ser cumprida como se estivesse falando com o empregado. Porque a gente não distingue o associado do não associado. Tem o mesmo direito. Ele vai fazer a homologação. Ele é tratado como um associado que tem carteirinha, que paga, mesmo ele não pagando. Então, o pessoal de farmácia, a maioria ele não é associado, entendeu? Porque eles acham, não sei qual é o entendimento que eles têm, de que se trabalhar na farmácia e se depender de remédio, alguma coisa, eles vão ter da farmácia. Mas precisa se passar, isso é histórico, precisa se passar pelo médico para você comprar o remédio. Ninguém vai se medicar, né? Ainda mais que essa doença que está aí. É perigoso. Ainda mais que essa doença que está aí, que não vai embora de jeito nenhum, cada dia aparece uma cepa diferente, e a gente está passando por um momento que a gente está tendo que voltar quase que atrás, entendeu? Tá falando com o pessoal, não deixe de usar máscara, estou com a minha aqui, estou falando contigo, estou em casa, o álcool gel está aqui do lado. A gente está sempre pedindo, o sindicato está sempre orientando. Então, associado ou não, o comerciário de farmácia, se ele tiver necessidade de qualquer informação, é só ir no sindicato que ele vai ser super bem, como se fosse associado. Não fazemos diferencial sobre isso. Maravilha. A gente está chegando no final do programa, e aí você já respondeu. Tendo dúvidas, o sindicato está de portas abertas. À disposição. E aí, para isso, eu queria que você deixasse, para a gente finalizar o nosso papo de hoje, o endereço da sede do sindicato no Centro Histórico e os telefones de contato. O endereço é Rua Washington Luiz, 131, sob loja, e os telefones são 2242-6269, 2242-7567. Esse telefone atende. Se a pessoa precisar falar para o ambulatório e não conseguir, liga para esse telefone direto, o 7567, normalmente é o que atende no ambulatório. Mas se não conseguir, porque às vezes está sobrecarregado, principalmente de manhã, liga para o 2242-6269, que a gente passa a ligação, entendeu? Através do canal Liga Direto, e bota em contato com as meninas para marcar uma consulta, para qualquer coisa que precisar. Maravilha. Hernani, queria mais uma vez te agradecer por sempre compartilhar conhecimento conosco, para a gente falar com um trabalhador em casa que está assistindo a gente. Obrigada, foi um prazer pelo bate-papo. Eu te agradeço. Obrigado, Carla. Qualquer coisa, o comerciário, nós estamos lá à disposição, com assessoria jurídica, com tudo que nós temos, para orientar. Como eu disse, associado ou não, para nós ele é comerciário, pertence à categoria, é companheiro de trabalho, como a gente sempre diz que eu até, na última vez que falei com o patrão, eu falei, vocês também são trabalhador, porque pega junto na loja, abre a loja de manhã, trabalha, todo mundo quer melhorias. E para ter melhorias, a gente tem que ter um bom entendimento. Principalmente, eu sempre falo isso, entre empregado e patrão, tem que ter sempre um bom relacionamento para que não haja aquela diferença. Que eu sou o patrão, você é o empregado, ou o empregado com rixa do patrão com rixa do empregado. Isso nunca acaba bem, acaba em chateação, né? Que é desagradável. É melhor que todos percebam seus direitos e deveres e que a gente viva de forma mais saudável. Tá certo, Hernani. Com certeza. Obrigada. Foi um prazer conversar com você. Até breve. Prazer foi meu. Muito obrigado a você. Estamos às ordens para qualquer outra informação. Obrigada, de verdade. Você, obrigada por ter participado conosco. Continua aqui na TV Petrópolis. Um abraço grande, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tudo de bom. Um abraço ao comerciário, em geral.